Meus irmãos, que a graça e a paz seja multiplicada, faça-se um excelente dia. Sou o pastor Lucas Reis e é uma alegria estar aqui com todos vocês nesta oportunidade para a gente falar da palavra de Deus e orarmos juntos nesta manhã. Antes que eu entre no conteúdo que os céus têm ministrado ao meu coração para compartilhar com os irmãos, você que está chegando agora no nosso canal, se inscreva, ative as notificações, por aqui sempre há um conteúdo de Deus para edificar a sua vida e edificar a sua fé. Hoje eu quero falar com você sobre a história de Estevão. No livro do Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 6 e 7, você vai encontrar a história deste personagem. Como que a história de Estevão se inicia? Atos dos Apóstolos, você vai ver que logo no início deste livro, escrito por Lucas, nós vamos ver uma promessa feita por Jesus se cumprindo, que é a descida do Espírito Santo. Espírito Santo manifestou, cumpriu uma promessa em Atos 2, todos foram cheios do Espírito Santo, conforme o Senhor Jesus havia prometido, e a partir do Espírito Santo ser derramado, vai haver uma transformação total na vida daqueles irmãos. Pedro, na sua primeira pregação, logo após receber o Espírito Santo, quase 3.000 almas rendeu aos pés de Cristo Jesus. A comunidade de crentes ia crescendo dia após dia, todos avançando com o reino de Deus, anunciando a boa nova do Evangelho. Porém, junto com o crescimento da igreja, cresce o número de pessoas, cresce o número de congregados, é normal crescer também a quantidade de problemas e desafios. Qual o problema que as pessoas levantou e estavam questionando e estava sendo motivo de grande murmuração? Que eles estavam pregando a palavra, mas estava se esquecendo dos órfãos e das viúvas. Aí estabeleceu-se então os diáconos. E aqui teve os pré-requisitos na reunião que os 12 fizeram para estabelecer como eles escolheriam estas pessoas. Eles chegaram à conclusão e fizeram uma proposta que estabeleceria diáconos que eles precisavam ter no mínimo 3 qualidades. Primeira, precisava ser homens de boa reputação. Segundo, precisava ser homens cheios do Espírito Santo. E terceiro, dotados de sabedoria. Interessante, Estevão, a história dele vai iniciar exatamente no estabelecimento do diaconato da igreja primitiva. Ele estava na lista, cumpriu todos os requisitos. Mas Estevão vai ter um destaque, porque além dele ter boa reputação, ser cheio do Espírito Santo e ter sabedoria, ele também operava milagres pelo poder do nome de Jesus. E houve uma notoriedade em torno do seu ministério. Ele apregoando a palavra do Senhor com muita autoridade, ele começou a denunciar algumas práticas que o templo exercia, que não era mais necessário, tais como sacrifícios, porque o sacrifício de Jesus Cristo resolveu o nosso problema. Então não era necessário mais ir ao templo fazer sacrifício. Estevão, ele pregava no seu discurso e ele anunciava que toda aquela liturgia, toda aquela prática que o templo fazia sobre as pessoas não era mais necessária daquele modo, porque Cristo na cruz, ele resolveu e solucionou esse problema. Perseguição com a vida de Estevão começa, e agora que a perseguição começou, eles começaram a argumentar pessoalmente com Estevão. Viram que não teriam êxito ao questioná-lo pessoalmente, porque ele era alguém cheio do Espírito Santo e muito sábio. Então, utilizaram falsas testemunhas. Para que as falsas testemunhas? Para acusar. Levaram Estevão diante do Sinédrio para que ele pudesse, então, fazer a sua defesa. Ele vai fazer a sua defesa, ele vai começar falando de Abraão e vai concluir falando de Jesus. Aquelas pessoas que estavam ali acusando Estevão não vão aceitar o seu discurso, vão tapar os ouvidos, vão começar a gritar e a ranger os dentes
quando ouve ele falar de Jesus, e ao ter essa postura, eles condenam Estevão e ele vai ser apedrejado, se tornando o primeiro mártir da igreja. Veja que interessante, que quando Estevão estava indo para ser apedrejado, ele estava sendo posto para fora da cidade e as pessoas estavam apedrejando ele fixa os olhos nos céus, como diz Atos dos Apóstolos, capítulo 7, o verso 55, que ele vai fitar os olhos nos céus e ele vai declarar: eis que eu vejo os céus abertos. Os céus estavam abertos para Estevão, porque ele tinha convicção de quem ele servia, ele tinha convicção do que ele estava fazendo. E algo intrigante na história de Estevão, que ao mesmo tempo que é intrigante, é muito interessante, que ao ele tomar pedradas, ele toma a decisão: eu vou dobrar os meus joelhos e eu vou interceder em favor destes que estão me apedrejando. E ele vai dobrar os joelhos, vai dizer: Senhor, eu entrego o meu espírito em tuas mãos, e ele vai clamar a Deus em favor daqueles que estavam o apedrejando. E ele vai dizer: não impute a eles, Senhor, o que eles estão fazendo. Olha que coração extraordinário que é o coração de Estevão. Estava sendo apedrejado injustamente e ele consegue orar e interceder por aqueles que estavam apedrejando a vida dele. E é exatamente sobre isso que eu quero falar e quero encorajar você a ter o coração transformado pelo poder do Espírito Santo, a tal ponto que você vá dobrar os seus joelhos e profetizar sobre a vida daqueles que estão causando mal a você. Quando você faz isso, você realmente revela o poder do Espírito Santo que há sobre você. Quero orar por você agora, e eu creio que o Espírito do Senhor vai te encorajar a ter a postura, como a postura de Estevão, transformar o seu coração, para que o seu coração seja um coração também desta forma. Oremos ao Senhor. Senhor Deus, nós engrandecemos o teu santo nome nesta hora. Pai de amor, Pai de glória, que o Senhor, meu Deus, manifeste agora do teu poder nesta manhã sobre a vida desta pessoa. Esta pessoa que está, ó Pai, clamando a Ti, pedindo, Senhor, uma direção para este dia. Deus, que o Senhor possa tocar em cada coração agora. Que o Senhor possa tocar em cada pessoa que está nos acompanhando nesta hora. E que ela venha, Senhor, ser co-participante daquilo que o Senhor tem proposto para esse dia. Que o coração desta pessoa esteja ligado ao Senhor a tal ponto e de tal modo que ela não venha guardar rancor nem ressentimento de nenhuma pessoa, mesmo que essa pessoa pratique o mal contra a sua vida. Nós estamos, Senhor, pedindo a tua ajuda e rogamos pelo seu transformar, rogamos pelo seu restaurar, para a glória do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oramos em teu nome, eu abençoo pela sua autoridade, pelo seu poder, cada vida que está assistindo agora este vídeo. Declaro vitória em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Tenha o coração transformado. Beijo grande. Que Deus abençoe você.